Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E segundo informações aí, Dorival Júnior, poc, tá batendo a porta já. Deixa eu contar pra vocês o que está acontecendo no São Paulo em relação a essa demissão do Zubeldia aí, uma coisa que é absolutamente necessária, mas principalmente falarmos agora dos próximos passos e do que tem de horizonte para analisarmos de maneira positiva, de maneira legal, esquecer esse nightmare, esse pesadelo que nós estamos passando aqui com esse técnico, essa diretoria que sabota o time, sabota o time que eu digo é mantendo o técnico mesmo, tá? Não me interpretem mal também vocês aí da diretoria, se é que você me entende. Mas assim, muitas bobagens sendo ditas recentemente, como elenco reduzido, como também falta de pontas, coisas assim, umas bobagens, imbecilidades, e agora eu quero falar do novo técnico do Tricolor Paulista com as opções que tem, mais uma notícia que vem de lugar importante, cravando também aí a negociação já entre São Paulo e Dorival. Ah, que delícia, meu Deus! Vem comigo então, chega nesse like aí, posso contar com o likeinho? E se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço questão de você por aqui. Muito obrigado por ontem, inclusive também na live, ó, nós bombamos. Vamos lá, é isso aí, estamos na causa aqui, lutando de maneira perfeita, hein? Tô muito orgulhoso mesmo. Nós estamos competindo aí com gente muito grande mesmo e nós estamos fazendo nossa, né? Valeu, galera. Tamo junto. Que barulho, que top. Que top! Ó, o Zubeldia, no comando do São Paulo, numa das piores performances de um técnico já vistas na história. Um cara que ele simplesmente tirou o cara que fez 2 gols no time, chamou o adversário pra cima e tomou empate. Ah, Juba, mas calma aí, né, meu? Você tá falando de quem? Era o Arsenal? Real Madrid? Paris? Não. É o Alianza Lima do Paulo Guerreiro e do Hernan Barcos. Hernan Barcos. Meu, é o cara lá que era do Palmeiras em 2001, 2002, não lembro quando que era, mas faz tempo, hein? Faz tempo, o cara tá na casa dos 40 já, o guerreiro mais velho que ele. Chamamos o time dessa molecada aí pra cima e tomamos o empate. E aí você vê muita gente falando assim, não, mas o elenco do São Paulo é reduzido. Não, mas o Zubeldia faz milagre. Ah, beleza então. Então vai com Deus, Zubeldia. Você que gosta do Zubeldia aí da imprensa, você que é o jornalistão do Zubeldia, torça pra ele. Mude de time, é uma sugestão boa. Claro que você pode fazer o que você quiser também, que pouco me importa. O que nós estamos fazendo aqui tá bonito, hein? Valeu, galera, tô mó feliz, de verdade mesmo. E o Zubeldia, a demissão dele tá já meio que encaminhada, hein? Se não sair até o momento da gravação desse vídeo, está pra sair. Ele pode ficar até o jogo contra o Cruzeiro? Até pode ganhar, mas já tá, tem gente falando aí. Eu me informei que teria inclusive sido lá na Rádio Bandeirantes, que falaram já que o São Paulo já tem tudo acertado com Dorival Júnior para o retorno do Mister aqui no São Paulo. Muito se falou, e essa notícia eu estou apurando ainda, mas assim, porra, falar que o Dorival tá meio acertado com o São Paulo para voltar depois de uma demissão do Zubeldia, com todo respeito a quem deu a notícia, isso faz todo sentido e não precisa você apurar muito, né? O São Paulo pode amanhã depois não trazer o Dorival? Até pode, mas seria uma surpresa negativa absurda e também seria assim uma burrice absurda. Não importa se agora... a minha opinião, a tua... Vamos pensar que o Dorival volte pro São Paulo? Cara, nós estamos voltando com um cara que é campeão da Copa do Brasil. Jornalistas aí que falam que o Dorival é o técnico que fracassou na seleção e que o Zubeldia é o cara porque ele levou o São Paulo pra Libertadores, ele não quer o bem do São Paulo. Você quer o bem do São Paulo, então não precisa de mais. Se o Dorival não é o nome ideal pra você, tudo bem. Aponte aí o nome ideal e de boa. Agora, vamos analisar um panorama aqui que tá acontecendo. O São Paulo, com essa diretoria que mantém o Zubeldia e pra mim sabota o time, tirando isso, nós temos aí um patrocinador gigantesco que está agora afirmando que vai trazer um jogador do nível do Oscar pro São Paulo. Então, pô, já temos Oscar, já temos o Lucas, temos um time totalmente qualificado. Eu não vou Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, já é um time classe A. É um time excelente, tirando 2 postes, 2 perebas que estão jogando no ataque ali, o camisa 9 e o 10, 2 inúteis, plantados ali na frente, que só atrapalham e tem quase 2 anos que só atrapalham, tirando essa politicagem, essa escalação meio
Não dá pra falar. Mas absurda. Essa escalação não vai dar pra falar o que eu queria. Uma escalação assim que ninguém explica nada. Você gosta do Caleri? Beleza, eu também gosto. Mas gosta hoje de graça. Gosta pelo passado, não gosta hoje. Olhar pro Caleri hoje e falar, tá jogando? Não tá jogando. Olhar pro Luciano e falar, ô, tá jogando? Meu, não aguenta andar, cara. Não aguenta andar. Então, Luciano e Caleri, pô, você fala assim, Juba, mas a culpa é dos dois? Cara, é o 9 e o 10 do time. É simplesmente o camisa 9 e o camisa 10 do time. Se você acompanha futebol a sua vida toda, como eu acho que é o caso, você sabe o quanto impacta ter um camisa 9 e um camisa 10 no time. Quando o São Paulo brigava para não cair, um certo ano aí com um certo técnico, chegam Hernanes e Lucas Prato começa a jogar, era o camisa 9 e o 10. O São Paulo detona todo mundo. Lucas Prato e Hernanes vão embora, o camisa 9 e o 10, o São Paulo... É normal isso acontecer. Teve ano que o Pedro saiu do time do Flamengo machucado e o Arrascaeta, o time cai. Então pensar hoje no 9 e no 10 é muito importante, cara. É o coração do time, o que pensa e o que faz o gol. O futebol é feito de gols. Sabe? Então pensar que o Luciano e o Caleri estão ali atrapalhando desse jeito é muito doído. Porque, por exemplo, o Luciano não ligo pra ele não, mas o Caleri eu gosto muito dele. E eu quero ver hoje o Luciano longe do Morumbi, longe de São Paulo. Não gostaria que ele nunca mais colocasse a camisa do São Paulo, nem de brincadeira. E o Caleri... ele tem que, quando muito, hoje ser banco, mas no máximo. Se jogar o André Silva e Rian, nem banco ele precisa ficar, que não precisa não. Não está jogando nada. Então se você mexe com o André Silva, Rian, coloca os jogadores no lugar deles, Oscar e Lucas, o São Paulo tem uma seleção. O São Paulo tem uma verdadeira seleção. Então nós temos que ficar aqui, o Zubeldia fez milagre, o elenco é reduzido. Não, a escolha é burra. A escolha é burra. A escolha é ruim. E quando o Zubeldia tira um cara igual o Ferreirinha, que tinha feito 2 gols, esse nem é o pior ponto. O pior ponto é ele ver o Alianza Lima crescendo depois de fazer um gol no São Paulo. Estava 2-1 e ele não mexe, ele vai até o empate parado, quieto ali, de braço cruzado, pulando, reclamando com a arbitragem. O que vai falar de um cara desse? Quão menor ele tem que ser para tomar logo uma demissão aí? O que ele mais tem que fazer? O que nós devemos para Luciano Zubeldia que não pode falar desses caras? Então, área, rua, fora, imediatamente. E a coisa tá acontecendo. Vai ter uma melhora para qualquer técnico. Você prefere o Crespo? De boa. Prefere o Diniz? De boa. Prefiro o que você quiser. Eu acho que o Dorival volta em momento excelente e arruma o time do São Paulo. Você se lembra que o Dorival ganhou a Copa do Brasil com Beraldo e Rodrigo Nestor, né? Pablo Maia também e tal. Então o uso da equipe de base sempre foi... Teve o Juan, que usou muito. Teve o Wellington, que usou muito. Dorival usa a equipe de base. Então, se pensar hoje, o que nós temos aí nas mãos com o Matheus Alves, Lucas Ferreira e com o Rian Francisco, o São Paulo ele tem hoje um time que precisa de um técnico que saiba usar a equipe de base. E muita gente fala do uso da equipe de base e fala assim, Juba, mas a equipe de base então ela tem que ser usada de qualquer jeito, tem que ter o uso da base. Eu nem acho que a base, nossa, tem que usar a base, senão não é técnico pro São Paulo. Não acho isso. Agora, quando a base joga mais que o titular, aí tem que usar. Eu sou São Paulino, não me interessa se o Hernanes veio da base do São Paulo e o Luiz Fabiano veio da Ponte Preta. Eu queria o Luiz Fabiano e Hernanes no time. Por quê? Porque jogavam mais que os outros. Um era da base, um não era. Mas eles eram melhores que os outros, então tinha que jogar os dois, Luiz Fabiano e Hernanes. Agora, você me... Juba, mas você me prefere que o Eric ou o Lucas Ferreira? Muito Lucas Ferreira. E não é porque ele é da base, é porque ele joga mais. Caleri ou Rian Francisco? Rian Francisco não é porque ele é da base, é porque ele joga mais. Igão ou Alan Franco? Prefiro o Alan Franco. Não uso, não peço pra usar a base porque é da base. É o Alecrim Dourado de Cotia, uso o Juan, uso o Wellington. Não, de jeito nenhum. Tem que usar quem está melhor. Só. Então o Dorival, ele soube mesclar isso. Usou o Caleri quando o Caleri tinha que jogar, Rato, Nestor, Pablo Maia, Beraldo, Arboleda, todo mundo merecia ali. Não parecia uma politicagem pra escalar, não parecia a Dona Flor com seus 2 maridos lá, o 9 e o 10. Sabe, a Dona Flor e o 9 e o 10, a Dona Flor e os 2 maridos. Não parecia isso com o Dorival. Parecia um time de futebol que tentava o melhor. Deu errado no Brasileirão? Foi mal, muito mal. O São Paulo, enquanto instituição, decide ganhar a Copa do Brasil.
ou disputar até ganhar. O São Paulo, enquanto instituição, decide não priorizar o brasileiro. O São Paulo, enquanto instituição, fez isso e realmente deu errado no Brasileirão. Mas nós tivemos palavras do Luciano, que o time afrouxou depois da Copa do Brasil. Palavras do elenco, dizendo que afrouxaram depois da Copa do Brasil. Você acha que alguém vai chegar pra você querendo uma informação, querendo uma lembrança, querendo algo pra se alimentar de São Paulo? Alguém dessa imprensa aí vai chegar pra você e te lembrar que o Luciano mesmo admitiu que o elenco afrouxou depois da Copa do Brasil? E que nem tudo isso é culpa do Dorival? Que o Brasileirão foi muito mal? Ninguém vai te lembrar disso, porque não é conivente pra ele. Não é conveniente, perdão. Não é conveniente pra eles. O que eles querem é tocar fogo no parquinho. O que eles querem é o São Paulo mal, porque vem demais, né, o São Paulo mal. Eles querem o São Paulo perdendo, porque vem demais. Dá mais notoriedade pra esses caras aí. Então eles querem o São Paulo perdendo. Eu também tenho mais audiência que o São Paulo perdendo. E eu quero o Dorival aqui. Eu quero o campeão aqui, eu quero o Crespo aqui, eu quero o campeão. Eu não quero o Diniz. Pra mim, audiência, Diniz, ótimo. Eu vou ter audiência pra caramba. Sabe, se ele começar a fazer bobagem, eu criticar ele aqui, uso o meu dia, é ótimo pra audiência. Mas eu sou São Paulino acima de tudo e eu quero o São Paulo ganhando. Então eu quero um campeão aqui. E o Dorival Júnior, se de fato for verdade que a Bandeirantes aí noticiou que o Dorival estaria fechado com o São Paulo e tal, demita imediatamente esse técnico. O técnico que tem hoje a prerrogativa de que não tinha um ponta ontem, não tinha um ponta pra colocar, o Ferreirinha ia se machucar, não tá preocupado com o Caleri, com o Luciano, com o Arboleda, com o Alan Franco que poderiam se machucar, é só com o Ferreirinha, que por coincidência fez 2 gols. É só com ele que você tá preocupado? Beleza, vou acreditar. Então vou acreditar que era só com o Ferreirinha a tua preocupação e por coincidência você tira o melhor em campo que tinha feito os 2 gols da partida. Tudo bem, você tá preocupado com o histórico de lesão dele, vamos lá. Vou acreditar, tá bom? Cadê meu nariz de palhaço aqui? Faltou nariz de palhaço. Vou acreditar que era por conta de contusão. Beleza. Você não tinha o William Gomes pra colocar? Aquele que foi pro Porto porque você não usou? Não tinha, né? Você não tinha o Wellington Rato pra usar, que foi vendido por 5 milhões pro Vitória? Tá, tô ligado, não tinha. Você não tinha aí o Henrique Carmo, que voltou pra equipe de base de maneira inexplicável, um cara que subiu pro profissional antes do Lucas Ferreira, e que o Lucas Ferreira hoje é uma revelação no São Paulo? Você não tinha o Henrique Carmo, você nem sabia quem era o Henrique Carmo na coletiva. Quem? Henrique? Ah, o Henrique. Nem sabia quem era. Você não tinha o Eric, né, pra jogar, porque você deixou, não conseguiu usar, e o cara tá emprestado hoje pro Vitória da Bahia, mandamos de graça embora. Então assim, cara, vai falar o quê pra um técnico desse aí que ninguém serve até a hora que faz falta? Ninguém serve até a hora que ele tem que colocar o Cedric de ponta direita, jogo retrasado, e o Ender de ponta esquerda, jogo passado. Lembra do William Gomes? Não usava. Lembra do André Silva, que já jogou várias vezes de ponta? Não entrou de ponta ontem. Quando entrou, tinha o Caleri pra atrapalhar o coitado. Sabe, não enxerga um palmo diante do nariz. E coloca Oscar de volante, coloca o Lucas de ponta direita. Não faz o básico. Vim chorar de elenco reduzido. Um time que queria se desfazer de Jamal Lewis e Longo, queria se desfazer de Nestor, Michel Araújo e Eric, queria se desfazer de Rames Rodrigues e de Galopo, queria se desfazer de... Não quis o Pedrinho Vilhena, não quer o Lisiero, não quer o Luan, não quer ninguém. Usa Marcos Antônio porque machucaram 2 volantes, o Pablo Maia e o Luiz Gustavo. Então assim, vem falar de elenco reduzido pra cima de mim, quando não quis ninguém que estava aqui? Ninguém! Vem falar de elenco reduzido. Será que o São Paulo tem menos time que o Fortaleza, que consegue resultados melhores que a gente de vez em quando? Será? Se você entrega de reforço pra um cara desse, o Pedro Raul, igual aconteceu com o Corinthians e com o Ceará, o que ele ia fazer? Se entregam pra Elisidro Pita, Cleison. Sabe, o São Paulo não tem esse nível de reforço. Os reforços aqui são Oscar e Lucas. Será que não dá pra fazer nada a mais com Oscar e Lucas? Quem quer esse técnico do São Paulo joga contra, acorde, São Paulino. Quem quer esse técnico do São Paulo joga contra você, contra mim, contra o São Paulo. É inexplicável a manutenção desse cara. E o Dorival, muito criticado por
todos da imprensa, muito criticado por alguns são paulinos por conta do brasileiro, coloca isso na tua cabeça. O São Paulo de Dorival ganhou a Copa do Brasil, e só jogou mal no brasileiro porque o elenco afrouxou e parou de jogar. Antes do São Paulo, o Dorival tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo e campeão da Copa do Brasil com o Santos. Se você não gosta do Dorival, é seu direito, mas não é direito de ninguém dizer que ele não é um vencedor na carreira. E eu não tô comparando aqui o Dorival com o Tite, com o Rogério, com o Zidane, com o Guardiola. Eu tô comparando ele com alguém que não sabe ganhar títulos, que é o Zubeldia. Pense que nós tivemos Carpini, que nunca tem título, não teve título, também acabou de começar. Tivemos Carpini, tivemos Zubeldia, o cara que não ganha título. Tivemos Adilson Batista, Sérgio Baresi, Doriva. É um mundaréu de imbecilidades nos últimos anos. E quando nós tivemos o Dorival, nós temos que ouvir o contraponto do comentarista gourmet, o comentarista gourmetizado, que diz que o Dorival não fez um trabalho bom na seleção brasileira. Então ninguém mais serve pro São Paulo. Não serve o Felipão, que tomou 7-1, não serve o Tite, que perdeu as Copas, não serve o Mano Menezes, que perdeu, não serve o Diniz, que perdeu na seleção. Não serve mais ninguém, então. Quem que o São Paulo vai contratar se o Dorival não fez o Rodrigo jogar bola, o Raio jogar bola? Ninguém faz. Ninguém faz. O Vini Júnior, ele não apaga na seleção brasileira por causa do Dorival. Ele sempre apagou. Richarlison sempre apagou na seleção. Pedro apaga na seleção. Rodrigo, eu não vou nem falar. Endrick, eu não vou nem falar. Sabe, são caras assim irreconhecíveis na seleção. Aí a culpa é só do Dorival e nós temos que continuar com o técnico sabotando o São Paulo, tirando o cara que faz os gols pra manter os seus dois maridos, a Dona Flor e os dois maridos? Pensa direitinho aí, meu parceiro. Tá justificada essa demissão urgente. Porque se ontem tinha Matheus Alves pra entrar, era o único meia pra entrar na ausência do Oscar, é porque Rames, Galopo, Nestor, Michel Araújo, ninguém servia mais. Não falta elenco, falta porque eles mandam embora. O elenco do São Paulo não é velho, o time não é velho, é porque a base não pode jogar. E quando joga, joga mais. A gota d'água do Zubeldia pra mim, a gota d'água, o pior de tudo, pior movimentação da vida que eu vi na minha vida do Zubeldia não foi Ferreirinha, insistência de Caleri e de Luciano, isso é, né? Mas pra mim é o Rian Francisco, o trato que ele deu pra esse moleque. Porque o Rian Francisco, ele joga mais do que todo mundo. Isso é claro e notório. Ele pode acabar a carreira agora, não jogar mais nada? Pode. Mas enquanto ele jogou, ele demonstrou jogar mais que todos. E o Zubeldia fez questão de tirar o cara do holofote, esconder o cara da gente, porque se ele mostrasse mais um pouquinho, nada justificaria a titularidade do Caleri. Isso aí não é jogar contra? Me explica. É ou não é jogar contra? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!